Você já se perguntou se é realmente possível escapar da morte? Já imaginou um ser humano subindo aos céus em vida, diante dos olhos atônitos de uma geração corrompida e distante de Deus? Em um mundo cada vez mais cético, onde os milagres são tratados como lendas e a fé como fraqueza, essa pergunta soa como um desafio à lógica, à razão e ao que muitos chamam de realidade. Mas e se eu te dissesse que a própria Bíblia relata um acontecimento tão extraordinário, tão carregado de poder divino, que atravessa os séculos como um sinal vivo do que Deus é capaz de fazer por aqueles que andam em justiça? Essa é a história de um profeta que não conheceu a morte, um homem separado por Deus, revestido de autoridade celestial, que caminhou entre reis e multidões como um sinal do sobrenatural. Um homem que enfrentou perseguições, que foi voz profética em tempos de trevas e cuja vida foi marcada por milagres tão intensos que até hoje nos fazem refletir sobre a dimensão da fé e o cumprimento das promessas divinas. Estamos falando de alguém que não apenas profetizou, mas viveu cada palavra como um eco do reino dos céus aqui na terra. E é aqui que os ensinamentos de Jesus brilham com ainda mais força. Pois aquele que crê, ainda que morra, viverá. Mas e aquele que crê e nem sequer experimenta a morte? O que isso nos revela sobre a recompensa da fidelidade? O que isso nos mostra sobre a eternidade? Quando Jesus nos chama para viver pela fé e não pela vista, Ele nos convida a participar de uma realidade que vai além da carne, além do tempo, além das limitações humanas. E esta história, meu amigo, é a personificação dessa realidade. É um lembrete de que a fé verdadeira move céus, transforma destinos e rompe com as leis naturais quando estas tentam limitar o poder do Altíssimo. Você está prestes a mergulhar em uma das narrativas mais impactantes de toda a Bíblia, não como um conto, mas como uma verdade viva. Uma história que pulsa com o sopro do Espírito Santo e que continua ecoando até hoje, como um alerta, um convite e uma promessa. Uma promessa que ainda está de pé para todos os que decidem viver, não apenas com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. E antes de seguirmos adiante nessa jornada espiritual profunda, quero te fazer um convite muito especial. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Sim, abra o seu coração, porque este não é apenas mais um vídeo, é um encontro com o sobrenatural. É um espaço onde a fé se movimenta e onde juntos podemos clamar ao Deus que ouve e responde. A oração é o elo direto entre a terra e o céu. É o sussurro da alma que alcança o trono da graça. É onde a transformação começa. Não subestime o poder de uma oração sincera. Quando oramos, alinhamos nosso espírito com a vontade do Pai e portas começam a se abrir, correntes se quebram e milagres se manifestam. A história que estamos prestes a desvendar é um reflexo vivo de como a comunhão com Deus pode elevar alguém acima das tempestades da vida. E se Ele fez isso no passado, certamente pode fazer também na sua história. Então, escreva nos comentários: "Eu creio no sobrenatural de Deus", ou compartilhe o seu clamor pessoal. Estamos aqui para orar com você e por você. Essa é uma corrente de fé e você faz parte dela. E se essa mensagem já tocou seu coração, se você sente que há algo diferente neste conteúdo, algo que ressoa com o que o Espírito Santo já vem falando com você, então deixa o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também estão sedentas por algo mais profundo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para experiências transformadoras com a palavra viva. Estamos apenas começando. O que vem a seguir é ainda mais revelador. Prepare o seu coração, pois a história do profeta que foi levado aos céus sem passar pela morte está prestes a te surpreender. 1. O cenário espiritual de Israel nos dias do profeta. Em tempos onde a escuridão espiritual pairava como uma nuvem espessa sobre Israel, o povo escolhido caminhava longe da luz.
A terra estava mergulhada em idolatria, liderada por um rei que havia se afastado completamente dos caminhos do Senhor. Acabe, seduzido por alianças políticas e paixões pagãs, governava não com justiça, mas com dureza e cegueira espiritual. Ao seu lado, uma das figuras mais temidas e perversas da história bíblica, Jezabel, a mulher que não apenas incentivava o culto a deuses estranhos, mas perseguia e exterminava os verdadeiros profetas de Deus. A nação estava dividida entre o medo e a confusão. Altares a Baal se multiplicavam pelas montanhas, enquanto os altares dedicados ao Senhor eram destruídos ou abandonados. Era como se o silêncio de Deus ecoasse nas colinas, como se os céus estivessem fechados sobre a cabeça de um povo que havia trocado o Deus vivo por imagens esculpidas em madeira e pedra. Mas o Senhor nunca abandona aqueles que verdadeiramente o buscam. No meio dessa decadência espiritual, o Altíssimo preparava alguém não nascido entre os reis, nem formado entre os sacerdotes, mas moldado no deserto, no silêncio, na solidão das montanhas de Gileade. Um homem cuja presença causaria espanto, cujo olhar carregava o peso do zelo divino e cujas palavras cortariam como espada: Elias. O surgimento de Elias em meio àquele cenário não foi por acaso. Deus nunca age fora do tempo. Quando o pecado se multiplica, a graça se revela com ainda mais intensidade. Elias era a resposta celestial à crise espiritual de uma nação. Um sinal de que Deus ainda estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. O ambiente ao redor era de caos, mas o céu já se movia. Havia uma urgência, um clamor invisível, e Deus havia ouvido. O tempo da manifestação estava próximo. Se você sente que o mundo à sua volta está perdido, que a fé verdadeira está sendo esquecida e que o mal parece prevalecer, lembre-se, foi nesse exato cenário que Deus levantou Elias. Escreva nos comentários se você também sente esse peso espiritual em nossos dias. Comente: Deus levanta profetas hoje, ou eu creio que o Senhor ainda governa. Sua voz pode ser parte do chamado que desperta uma nova geração. Em meio ao caos instaurado em Israel, quando a idolatria tomava o lugar da verdade e os falsos deuses recebiam mais altares que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um homem surgia das sombras do desconhecido, vindo de um território pouco falado, de uma região seca e montanhosa chamada Tesbe. Seu nome? Elias. Nenhuma linhagem sacerdotal o precedia, nenhuma glória humana o envolvia. Ele era simplesmente Elias, o tisbita. Mas por trás desse nome simples, havia um chamado sobrenatural. Elias não apareceu por acaso. Sua aparição foi repentina, como um trovão em céu limpo, como uma resposta viva de Deus a um povo que havia se esquecido de sua origem. Ele não vinha para conversar ou negociar. Ele vinha com uma palavra que carregava fogo, um anúncio que partia o silêncio dos céus. Não choveria mais, senão segundo a sua palavra. Diante do trono de Acabe, Elias foi ousado, um simples homem frente a um rei corrompido. Mas não era o profeta quem falava, era o Espírito do Senhor dentro dele. A atmosfera espiritual daquele palácio se rompeu quando Elias declarou que o céu se fecharia, não por acaso, mas como juízo divino. O povo que adorava a Baal, suposto deus da chuva, agora se veria em seca. Era o início de um confronto espiritual direto. Deus não estava apenas disciplinando, estava expondo a falsidade dos ídolos. Elias não estava ali para agradar reis, mas para confrontar reinos espirituais. E seu coração, por mais humano que fosse, era movido por um zelo ardente pela santidade do Senhor. Após declarar o juízo, Elias desaparece. Deus o envia para um lugar improvável, o ribeiro de Querite. Ali, isolado do povo, longe dos olhares dos homens, o profeta é sustentado de maneira sobrenatural. Corvos, animais impuros segundo a lei, passam a trazer pão e carne 2 vezes ao dia. E ali, no silêncio daquele ribeiro,
Elias aprende que a provisão de Deus não depende das estruturas do mundo. Enquanto Israel perecia na seca, Elias era sustentado no segredo. Era como se o céu dissesse: quem anda comigo não passa necessidade, mesmo no deserto. Mas o ribeiro também secou, e com ele Deus moveu Elias para o próximo cenário, a casa de uma viúva em Sarepta, em uma terra estrangeira, em pleno território dominado por povos pagãos. Deus havia preparado outra provisão. A viúva, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, foi provada em sua fé quando Elias lhe pediu que fizesse um bolo para ele primeiro. Aquela mulher, mesmo com medo, obedeceu. E a farinha não acabou, o azeite não faltou. O milagre se instalou na sua casa. Era como se Deus dissesse: quem honra a minha palavra, ainda que com pouco, terá o suficiente. Mas aquele lar ainda enfrentaria outra prova. O filho da viúva adoece e morre. E diante daquela dor, Elias clama como nunca. Seu clamor é tão intenso, tão profundo, que move os céus. E o menino volta à vida. Não havia precedentes na Bíblia até então de um morto voltar à vida. Elias se torna instrumento do primeiro milagre de ressurreição registrado nas Escrituras. O invisível se manifestava por meio dele. A vida vencia a morte pela oração de um justo. Era impossível não perceber que Deus estava preparando Elias para algo ainda maior. Sua trajetória não era linear, era marcada por provas, solidão, milagres e desafios. E o próximo passo o levaria ao Monte Carmelo, onde o confronto se tornaria público, visível, definitivo. O povo já havia ouvido falar de Elias, mas agora veria com os próprios olhos quem era o Deus que ele servia. E o local escolhido para isso não era qualquer lugar, o Monte Carmelo, uma região onde cultos pagãos aconteciam, um reduto de Baal. Era hora de separar o falso do verdadeiro, a mentira da verdade, o engano da revelação. Elias não chegou ali com um exército. Ele chegou com fé. Enquanto os profetas de Baal se reuniam em centenas, com gritos e rituais, Elias permanecia em silêncio. Ele sabia que a resposta não viria do barulho, mas do fogo. E ali, diante do povo, propôs um desafio. Aquele que respondesse com fogo, esse seria Deus. Enquanto os profetas pagãos gritavam, se cortavam, clamavam por horas em vão, Elias esperava. E então, ao final do dia, quando todos estavam cansados, ele reconstruiu o altar do Senhor. Um altar esquecido, destruído, negligenciado. E ao colocar ali a oferta, ele ainda pediu que despejassem água sobre tudo. Era como se ele dissesse: vocês verão que o impossível para os homens é o natural para Deus. Quando orou, não usou palavras sofisticadas. Apenas clamou para que Deus se manifestasse e mostrasse ao povo que ele era o Senhor. E o fogo caiu. Consumiu a oferta, a água, as pedras, o pó. Nada ficou. O povo caiu com o rosto em terra. Eles sabiam. O Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Se você sentiu o poder dessa revelação até aqui, escreva nos comentários: Senhor, manifesta o teu fogo em minha vida. Ou, eu creio no Deus de Elias. E se quiser ir além, diga com fé: meu altar será reconstruído. Esses comentários fazem nosso conteúdo alcançar outras vidas e fortalecem nossa comunidade de fé. Vamos juntos? Aquela demonstração no Monte Carmelo havia marcado Israel de forma indelével. O fogo que caiu do céu não queimou apenas o altar. Ele incendiou consciências, sacudiu uma nação adormecida e revelou o verdadeiro poder de um Deus que não compete com ídolos. Elias, agora diante de um povo rendido, ordena que os profetas de Baal sejam capturados. Aqueles homens que enganaram o povo, que propagaram a mentira e zombaram do Deus Altíssimo, agora teriam que encarar a justiça divina. Eles foram levados até o ribeiro de Quizon, e ali Elias executou o juízo. Não por ódio, mas por zelo. Zelo pela aliança, pela santidade, pela verdade. Aquele não era um profeta que brincava com o chamado. Ele entendia o peso que carregava e sua obediência era total. Mas mesmo após a glória manifesta,
O coração de Elias permanecia sensível à direção do céu. Era hora de descer do monte, mas o propósito ainda não havia se cumprido por completo. A seca, sinal visível do julgamento de Deus, ainda pairava sobre a terra. E então Elias sobe novamente, desta vez para orar. Ele se dobra 7 vezes, com o rosto entre os joelhos, clamando por chuva. Não havia nuvem alguma no céu. Nada indicava mudança. Mas ele sabia, Deus já havia liberado a palavra. E quando seu servo finalmente vê uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, Elias se levanta com pressa. Aquilo era o sinal, o início da resposta. Ele sabia que o céu estava prestes a se romper em chuva. E então ela veio, forte, abundante, lavando a terra, restaurando a fertilidade, sinalizando que o juízo havia cumprido seu tempo. Era uma nova estação, mas o inimigo não dorme. E no auge dessa vitória, uma ameaça sombria surge. Jezabel, a rainha perversa, ao saber do que havia acontecido com os profetas de Baal, envia uma mensagem direta a Elias. Não era um aviso qualquer, era uma sentença de morte. Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, você ainda estiver vivo. Aquelas palavras, carregadas de ódio e fúria demoníaca, atingiram o profeta como flechas. Elias, o homem que enfrentara um rei, que convocara fogo dos céus, agora sente medo. Medo profundo. Um medo que paralisa, que desconstrói. Ele foge. Corre para o deserto. Senta-se sob um zimbro e clama: basta, Senhor, tira minha vida. É difícil compreender como alguém tão usado por Deus pode chegar a esse ponto. Mas é justamente aqui que vemos a humanidade de Elias. Ele não era um super-herói. Era um homem sujeito às mesmas emoções que nós. Um homem que, mesmo sendo instrumento de milagres, também chorava, também se esgotava. E é nesse lugar de exaustão que o céu se move de novo. Elias dorme. E enquanto dorme, um anjo o toca. Levanta-te e come. Deus, ao invés de repreendê-lo, o alimenta. Não com palavras duras, mas com pão assado sobre brasas e água fresca. Elias come e volta a dormir. O anjo retorna, a mesma voz suave. Levanta-te e come, porque o caminho será longo. Esse momento revela o cuidado de Deus com seus servos. Ele não abandona no desânimo. Ele fortalece, ele restaura. E Elias se levanta. Alimentado, caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés recebera as tábuas da lei. Ali, ele entra em uma caverna, o esconderijo da alma ferida. E mais uma vez, Deus fala com ele. O que fazes aqui, Elias? A pergunta não é uma acusação, é um chamado à reflexão. Elias desabafa. Diz que foi fiel, que lutou sozinho, que agora quer desistir. E então, Deus prepara algo inesperado. Ventos fortes, terremotos, fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então, um sussurro, uma brisa suave. E ali, no som delicado do invisível, Elias cobre o rosto. Ele reconhece a presença de Deus. O Todo-Poderoso que havia respondido com fogo, agora se revelava no silêncio. Porque há momentos em que Deus se manifesta com poder visível e há momentos em que ele apenas sussurra e ainda assim transforma tudo. Elias precisava entender que Deus não age sempre da mesma forma, que o poder não está no barulho, mas na presença, e que sua missão ainda não havia terminado. Se até aqui essa história falou contigo, escreva nos comentários. Fala comigo no silêncio, Senhor, ou eu também já me escondi na caverna. Seus comentários não apenas fortalecem este espaço, mas fazem com que outras pessoas que enfrentam os mesmos dilemas se sintam acolhidas. Vamos continuar essa jornada juntos, porque o que está por vir é ainda mais profundo. Ali, naquela caverna em Horebe, Elias havia experimentado algo que muitos profetas jamais provaram: a intimidade profunda com Deus em meio ao esgotamento. Após reconhecer o sussurro divino, Elias recebe uma nova direção. Deus o envia de volta, mas não apenas para continuar o que havia começado.
Desta vez, ele o instrui a preparar a próxima geração. O profeta que outrora caminhava sozinho, agora precisava passar o bastão. O tempo de agir como solitário havia terminado. O reino precisava de continuidade. E então o Senhor revela 3 nomes: Azael, que seria rei sobre a Síria; Jeú, que reinaria sobre Israel; e Eliseu, o escolhido para suceder Elias como profeta. Mas é nesse último nome que algo muito especial se desenha. Eliseu não seria apenas um sucessor, ele seria aquele que carregaria a herança do fogo. Elias segue o caminho conforme a ordem divina, e quando encontra Eliseu, ele está arando a terra, com 12 juntas de bois diante de si. Era um homem simples, trabalhador, enraizado na rotina, mas Deus o havia visto. O momento é sutil, mas carregado de significado. Elias se aproxima e lança sobre Eliseu o seu manto. Esse gesto, aparentemente discreto, carregava todo o peso da transferência espiritual. Eliseu entende imediatamente. Ele abandona tudo, bois, terras, passado, e segue Elias. A partir dali, nasce uma jornada de discipulado, silêncio e aprendizado. Eliseu não pede destaque, ele serve, observa, porque antes de falar em nome de Deus, é preciso ouvir. E antes de carregar o manto, é necessário entender o peso dele. O relacionamento entre Elias e Eliseu cresce sob o olhar do céu. Eles caminham juntos por anos, em momentos de milagres e reclusão, até que o tempo se cumpre. Chega o dia em que Elias sabe, o momento de sua partida se aproxima. Mas diferente dos homens comuns, ele não morreria. O céu já havia reservado algo diferente, algo que nenhum outro profeta havia experimentado. E naquele último dia, Elias e Eliseu percorrem um caminho sagrado. Saem de Gilgal e seguem para Betel. De lá, vão a Jericó. Em cada cidade, os discípulos dos profetas aparecem e alertam Eliseu. Sabes que o Senhor tomará hoje o teu mestre de sobre a tua cabeça? Eliseu sabia, mas sua resposta é firme. Também eu o sei, calai-vos. Ele não queria interrupções. Não era hora de distrações. Era hora de seguir até o fim. O último destino era o Jordão. Quando os dois chegam à beira do rio, Elias toma o seu manto, enrola-o e fere as águas. E o impensável acontece. O Jordão se abre, as águas se dividem e os dois passam em seco. É impossível não se lembrar de Moisés e do Mar Vermelho, de Josué e da travessia do Jordão. Mais uma vez, Deus repete o milagre para sinalizar a continuidade do seu mover. Elias caminha como um homem que já não pertence mais a este mundo. A terra já não o retém. Cada passo é um prenúncio da eternidade. E do outro lado do Jordão vem a pergunta mais esperada. Elias olha para Eliseu e pergunta: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não hesita. Ele não pede fama, nem riqueza, nem reconhecimento. Ele pede porção dobrada do espírito de Elias. Ele queria mais de Deus, mais do céu, mais do poder que transformava. Elias reconhece a ousadia do pedido, mas deixa claro: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. E ali, no meio da conversa, algo glorioso acontece. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, surge e separa os dois. Elias é levado ao céu num redemoinho. Não há dor, não há agonia, não há morte, apenas a glória. A terra assiste, mas não entende. Eliseu grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E o profeta desaparece diante dos seus olhos. O manto de Elias, aquele que simbolizava autoridade, identidade e unção, cai sobre a terra. Eliseu o apanha. Ele está pronto. Mas antes de dar continuidade à missão, ele retorna ao Jordão. Agora é ele quem se coloca diante das águas. E com o manto em mãos, ele fere o rio e declara: onde está o Senhor, Deus de Elias? E o rio se abre novamente. O mesmo Deus que havia guiado Elias agora confirmava Eliseu.
Não era apenas sobre um homem ser levado ao céu. Era sobre o céu se mover para continuar seu propósito entre os homens. Se você sentiu o impacto dessa cena, comente agora. Quero o manto da promessa. Ou, onde está o Deus de Elias em minha vida? Escrever essas palavras ativa sua fé e ajuda nosso vídeo a alcançar outras pessoas sedentas por esse fogo profético. Vamos continuar juntos. O que vem a seguir ainda vai estremecer seu espírito. Do outro lado do Jordão, com o manto de Elias agora em suas mãos, Eliseu já não era mais apenas um discípulo. Ele havia sido marcado por um dos momentos mais sobrenaturais registrados em toda a Bíblia. A cena da travessia das águas, do redemoinho e da carruagem de fogo não foi apenas um espetáculo divino, mas um selo celestial de aprovação. Elias não havia morrido. Ele foi elevado, levado, assunto ao céu diante dos olhos de seu sucessor. Era como se Deus, naquele instante, dissesse ao mundo inteiro: este é o destino reservado àqueles que andam comigo em fidelidade até o fim. Mas antes daquele arrebatamento, os céus fizeram questão de deixar claro que o profeta não era um fugitivo nem um derrotado. Era um guerreiro que completava sua jornada em glória. E tudo começou quando Elias, sentindo o tempo da sua partida se aproximar, tomou a iniciativa de caminhar até o Jordão. Ele não poderia ser levado de qualquer lugar. Não poderia simplesmente desaparecer como um sussurro. O Jordão sempre foi símbolo de travessia, de morte e renascimento, de limites entre o velho e o novo. E agora, Elias o atravessava com Eliseu como testemunha, em um último milagre terreno. Com o manto enrolado em sua mão, ele toca as águas e elas se separam com obediência imediata. O rio se abre, não por Elias, mas pelo Deus que ele representa. A natureza responde ao toque do ungido porque reconhece a autoridade espiritual que está sobre ele. Essa travessia era mais que um ato físico, era uma transição entre mundos. Do outro lado, quando Elias propõe a Eliseu que peça o que quiser, há um silêncio denso. Eliseu não hesita. O desejo do seu coração explode em uma única frase: que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Era um pedido audacioso, quase perigoso, mas ao mesmo tempo profundamente espiritual. Eliseu não queria ser igual. Ele queria ir além, não por vaidade, mas por zelo. Ele sabia que os tempos seriam difíceis, que a batalha espiritual continuaria e que precisaria de uma unção multiplicada para enfrentar o que viria. Elias não promete de imediato, mas dá um sinal: se me vires, será teu. Ou seja, se estiver conectado até o último segundo, você receberá. E então, o céu se abre como jamais visto. Uma carruagem de fogo surge, não como metáfora, não como visão imaginária, mas como realidade espiritual visível e impactante. Os cavalos flamejantes, puxando aquela carruagem celestial, descem como se cruzassem dimensões. É o céu vindo buscar seu profeta. Elias não é tomado por doença, nem tragédia, nem guerra. Ele é recolhido, honrado, arrebatado diante de um Eliseu atônito, que grita não com desespero, mas com reverência: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aquele grito carrega lágrimas, mas também admiração. Elias sobe em glória. Não há sepultura, não há luto, há assombro. O tipo de assombro que só o poder de Deus é capaz de causar. E é nesse momento que o manto cai. Literalmente, a autoridade passa adiante. O céu não permite que o legado seja esquecido. Eliseu se aproxima, toma o manto, olha novamente para o Jordão e repete o gesto. Toca as águas com o manto de Elias e pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se abrem, o mesmo Deus se manifesta, o mesmo poder continua fluindo. A mesma unção que havia levantado Elias agora repousava sobre Eliseu. O tempo do profeta havia terminado, mas o Espírito do Senhor não se extingue com homens. Ele continua em quem estiver pronto para carregar o fogo.
O que Elias experimentou naquele dia não foi apenas para si, foi um prenúncio do que Deus ainda quer fazer com aqueles que se consagram por inteiro. Um dia, todos os que vivem em Cristo experimentarão algo ainda mais glorioso. Mas o que Elias viveu foi um sinal antecipado, uma amostra de eternidade, uma confirmação de que Deus é Senhor sobre a vida e sobre a morte, sobre o tempo e sobre a eternidade. Elias foi levado não porque era perfeito, mas porque era totalmente entregue. Sua fidelidade o levou ao céu sem passar pela morte. Se essa cena acendeu algo no seu coração, comente agora. Quero ser achado fiel como Elias. Ou, Deus, prepara-me para teu chamado. Escrever isso é um ato profético. É como tomar o manto com as mãos e dizer: eu também quero atravessar o Jordão em fé. Vamos juntos, porque o que ainda temos para revelar vai te impactar ainda mais profundamente. A ausência de Elias foi sentida como um trovão que ressoa depois da tempestade. Não havia corpo, não havia velório, apenas o silêncio cortado pela certeza de um milagre que os olhos humanos mal podiam compreender. Os discípulos dos profetas, que haviam observado de longe, estavam atônitos. Viram Eliseu retornar sozinho, mas com o manto de Elias sobre os ombros e uma nova autoridade no olhar. Era impossível não notar que algo havia mudado. Aquela unção que antes pertencia ao profeta, levado agora repousava sobre outro homem. E logo os sinais começaram a se manifestar. Eliseu, com a mesma fé ousada, volta ao Jordão e o fere com um manto, e as águas mais uma vez se abrem. Os que assistem declaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A continuidade da missão estava garantida, porque o céu nunca deixa sua obra incompleta. Mas o impacto da partida de Elias foi além do milagre. Era também uma mensagem viva a todos os profetas e a toda a nação. Deus ainda reina, e Ele honra aqueles que o honram. Por mais que os tempos fossem sombrios, por mais que reis como Acabe e rainhas como Jezabel tivessem tentado calar a voz profética, o céu mostrava que nenhum plano do inimigo prevalece sobre a fidelidade de um servo escolhido. O espírito profético de Elias não terminou em sua ascensão, ele se espalhou, ele marcou os corações, ele deixou rastros de fogo por onde passou. E esse fogo ainda queima nos que ousam viver pela fé. A figura de Elias permanece viva até hoje como um símbolo poderoso. Não apenas pelo que fez, mas pelo que se tornou. Ele não apenas profetizou, ele foi o próprio sinal. Um lembrete vivo de que Deus arrebata, transforma e exalta aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor ruge contra. Sua ascensão é um prenúncio do que está por vir para aqueles que pertencem ao Senhor. A Bíblia nos diz que o próprio Elias retornará no tempo certo como testemunha antes do fim. Isso significa que sua missão ainda não terminou. Ele continua sendo parte do plano divino, mesmo séculos depois de ter sido elevado ao céu. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Elias foi levado sem provar a morte. Enquanto muitos se preocupam com o fim, Elias nos mostra que para os fiéis, o fim é apenas um portal. O corpo não viu corrupção. A alma não experimentou agonia. Ele foi tomado em glória, num piscar de olhos, diante de um mundo que duvidava. Isso é mais do que um privilégio. É uma promessa viva de que a morte não é a palavra final para os que pertencem ao Altíssimo. E é também um chamado à santidade, à consagração, à coragem de viver não pelo que se vê, mas pelo que se crê. O mesmo Deus que levou Elias ainda reina, ainda responde com fogo, ainda separa os seus com sinais do alto. Quantos hoje estão dispostos a viver com essa intensidade? Quantos estão prontos para carregar um manto que exige renúncia, fé inabalável e obediência total? A história de Elias não é apenas inspiradora, ela é confrontadora. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: tenho vivido como alguém que o céu reconhece?
Elias não buscava glória própria. Ele buscava o cumprimento da vontade de Deus, ainda que isso o custasse tudo. E no final, foi exatamente esse tudo que o conduziu à glória eterna. Se até aqui você sentiu a presença de Deus te chamando, escreva nos comentários: quero viver para o céu. Ou, Senhor, prepara-me para a tua glória. Esses comentários não são apenas interação, são declarações proféticas, são sinais de que você ouviu a voz do Espírito no meio desse roteiro. E se essa história impactou sua vida, compartilhe. Alguém próximo a você também pode estar à beira de viver algo sobrenatural. Vamos juntos, porque o chamado ainda ecoa e o céu continua aberto para quem crê. Se você chegou até aqui, é porque algo muito especial tocou o seu coração. E queremos saber exatamente o que essa mensagem gerou em sua vida. Comente aqui abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se puder, compartilhe como essa palavra falou com você. Que parte mais te impactou? Qual momento despertou algo profundo em sua alma? Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para ser edificada. E juntos estamos construindo uma comunidade de fé que cresce a cada vídeo. Aqui, cada conteúdo é pensado com zelo, com oração e com propósito, para que você não apenas assista, mas tenha um verdadeiro encontro com o sobrenatural de Deus. Então, se essa palavra alcançou seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Isso é fundamental para que você continue recebendo conteúdos que alimentam sua fé e te aproximam ainda mais da presença do Senhor. E claro, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto faz toda a diferença para que o algoritmo do YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas sedentas por algo real, algo eterno, algo que só o Espírito Santo pode oferecer. E não se esqueça, já deixamos um próximo vídeo na tela final, especialmente escolhido para você continuar mergulhando nas maravilhas das Escrituras. Lá pode estar exatamente a continuação daquilo que Deus começou hoje em seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida de forma abundante, que o Espírito Santo continue falando com você mesmo após esse vídeo e que o exemplo de Elias te inspire a viver uma fé viva, ousada e cheia da glória de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.